Olha aí, pessoal, na medida em que as eleições nos Estados Unidos vão se aproximando, e sim, falta aí 1 mês e meio praticamente para as eleições que vão definir aquele que provavelmente é o cargo político mais importante do mundo, e uma disputa que parece estar muito acirrada, disputada voto a voto, ou melhor, delegado a delegado, porque é assim que as coisas funcionam lá nos Estados Unidos nas eleições presidenciais. Bem, é possível que haja uma mudança na votação, no sistema de votação do Nebraska, que pode acabar decidindo a eleição nos Estados Unidos de forma favorável para Donald Trump. Por quê? Porque concederia a ele mais um delegado nesse estado aqui. Vamos analisar esse ponto, ver que mudança é essa e como isso poderia desequilibrar a balança eleitoral nos Estados Unidos nessas eleições. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, somos quase 17 mil, preciso da sua ajuda, do seu apoio para esse canal continuar a crescer, a ser recomendado para mais pessoas. Deixe aí então a sua inscrição. Se você já for inscrito, dê uma conferida, porque às vezes isso some, sabe-se lá por qual motivo, né? Então, qual que é o ponto principal nessa história, né? Geralmente, como é que funciona, né? De maneira federal, a eleição nos Estados Unidos é determinada pela quantidade de delegados. Então, você tem aqui o mapa eleitoral dos Estados Unidos, tem aqui as expectativas, né, as projeções que o pessoal fez com pesquisas de opinião recentes. Não sei se dá para levar muito a sério isso aqui, mas o ponto é o seguinte: você tem a quantidade total de delegados aqui que compõem, né, as eleições dos Estados Unidos. Um presidente precisa ter 270 delegados, pelo menos, para ser eleito. Então, cada estado aqui, a depender da população, manda uma quantidade de delegados, né? O fato da Califórnia ter 54 delegados realmente dá um impacto grande pró-democrata nessas eleições. Lembrando que o azul aqui são os democratas e o vermelho são os republicanos. É tipicamente o contrário do Brasil, né? Que a esquerda é vermelho e a direita é geralmente azul ou algo próximo disso. Você pode ver que tem muito mais estados que votam com os republicanos, só que a população é o determinante aqui, especialmente na Califórnia, que realmente desequilibra, e é um estado democrata desde sempre. Nova York também tem uma quantidade razoável aqui de delegados, sendo que o estado republicano mais relevante tem dois, né, o Texas e a Flórida, mas ainda assim, maior parte desses estados, você pode ver, tem uma população pequena. Então, o número de delegados é bastante diminuto também. Então, o que acontece? Na maior parte dos estados, na verdade em 48 dos estados norte-americanos, a eleição é contabilizada dentro daquele estado e quem ganhar ali leva todos os delegados, né? O sistema aqui tem até o nome, o vencedor leva tudo. Esse é o sistema desses estados. Então, se a gente tem a Califórnia aqui, ficou 60-40 para a Kamala Harris, provavelmente ela vai vencer lá, isso é indubitável, eu diria. Então, ela leva todos os 54 delegados daquele estado que vão votar, né? A votação ali, digamos, simbólica para a presidência dos Estados Unidos. O que acontece? Tem dois estados em que a coisa é diferente, que seriam o Maine e o Nebraska, né? Onde é que fica o Nebraska aqui? Acho que é aqui, é esse estado aqui, e o Maine é esse aqui da pontinha, né? Um com 5 delegados e outro com 4 delegados. Um tipicamente republicano, outro tipicamente democrata. O que acontece? Esses estados não têm esse sistema de vencedor leva todos. O que acontece? Há uma divisão aqui, uma distribuição de delegados por distrito congressional. Ou seja, né? Nebraska tem 5 delegados e 3 distritos, e o Maine tem 4 delegados e 2 distritos. Então, como é que geralmente acontece isso? Dá uma olhada aqui. Você pode ver que na atual configuração, você tem uma situação dessas aqui. Nebraska, dos 5 delegados, 4 republicanos e 1 democrata. E no Maine, você tem 3 democratas e 1 republicano, na atual situação, na forma como isso é feito atualmente. A ideia, qual que é? A ideia é mudar essa lei no Nebraska
para as eleições deste ano. Parece que, inclusive, o próprio Trump está trabalhando nesse sentido aí. A ideia é justamente ganhar delegados em áreas em que a Kamala Harris tem mais vantagem, como aqui em Omaha, né? Ela tem mais vantagem, provavelmente ela levaria no atual cenário um delegado, e aí o Trump vai conseguir essa totalidade dos 5 delegados do Nebraska. Então, o que acontece? Isso aqui pode fazer a diferença na hora de chegar no total dos votos aqui dessa disputa, porque estamos falando de uma disputa nariz a nariz, ao que tudo indica. Tem muitos estados aqui ainda indecisos, com uma quantidade grande de delegados, 68 delegados, isso pode fazer a diferença para qualquer um dos lados, né? Então, isso aqui poderia ser o fiel da balança para o Donald Trump, sem dúvidas. Então, parece, inclusive, né, se houver aqui um empate de 269 delegados para cada candidato, então a Câmara dos Representantes toma a decisão sobre a presidência da República e os republicanos têm maioria neste momento, ou seja, o Trump se beneficiaria desse cenário. O empate, para ele, já é interessante, para Kamala Harris, definitivamente não. Então, o Nebraska tem um senador aqui, o senhor Mike McDonnell, né, do Partido Republicano. Parece que ele está resistindo a essa pressão, porque tem mais de 30 anos que se tenta fazer essa mudança aí lá no Nebraska, né, desde 1991. Então, em abril, os legisladores estaduais do estado impediram que essa mudança fosse anexada, uma jabuticaba, como nós diríamos aqui no Brasil. Ela entrasse em um projeto de lei que não tinha nada a ver com o tema. No Brasil tem muito isso, né? O pessoal lá é mais esperto, ao que tudo indica, né? Então, o pessoal aqui está fazendo algumas negociações, inclusive, a respeito desse tema. Parece que o próprio McDonnell não está aberto a negociações desse tipo aqui. Então, o pessoal, inclusive, coloca a possibilidade de haver uma sessão especial lá no Nebraska para alterar essa lei antes que o pleito aconteça. Isso já vale para as eleições agora. Volto a dizer, faltam uns 45 dias, mais ou menos isso, né, para nós termos as eleições presidenciais dos Estados Unidos, importantíssimas, diga-se de passagem. O pessoal está correndo nesse sentido. Então, o senhor Lindsey Graham visitou, ele é da Carolina do Sul, é um senador, ele visitou o Nebraska recentemente, já para tentar influenciar essa decisão e trazer mais um delegadinho aí para a contagem de votos do Donald Trump. Tem outros aqui que participaram dessa delegação lá para o Nebraska, inclusive, e parece que o próprio governador do estado é favorável a essa mudança. Então, realmente, o pessoal até questiona a possibilidade da legalidade disso aí, porque alguns advogados, né, foram consultados a respeito desse tema por jornais gringos, falaram que as regras que regem uma eleição não devem ser alteradas depois do início da votação. Isso aqui é bastante claro. Então, o pessoal tem que correr com isso lá no Nebraska. Por quê? Já estão enviando as células para os cidadãos que estão no exterior. Já começaram a enviar isso aqui, inclusive, e as primeiras cédulas enviadas por correio dentro dos Estados Unidos, isso aqui vai ser feito em 30 de setembro, e a partir do dia 7 de outubro já começa a votação presencial, é uma votação antecipada. Lá nos Estados Unidos tem isso, né? Não tem um grande dia de votação como tem aqui no Brasil. Então, alguns estados adotam esse modelo e aí você tem uma contagem de votos lá no dia efetivo das eleições, que contabilizam os votos de forma geral e encerram o processo de votação aí e etc, né? Então, essas regras atuais diferentes para o Maine e para o Nebraska existem lá desde 72 e de 92. Engraçado, né? Como é que eles querem mudar isso aqui desde 91, se já tinha em 92? Acho que erraram aqui o ano, né? Mas, enfim, isso aqui num cenário em que houver divisão de votos realmente, porque tem aqui, né? A situação é o seguinte, você tem, no caso do Nebraska, né? O vencedor do voto total, que tiver o percentual maior, leva 2 delegados,
E cada distrito, você tem 3 distritos no Nebraska, levam mais um delegado. Então, se a Kamala Harris vencer em um distrito ali, ainda que ela perca no estado todo, ela leva um delegado no final das contas. A primeira vez que isso aconteceu, uma decisão dividida dessas, foi lá em 2008. O Barack Obama venceu no 2º distrito de Nebraska e garantiu um voto do estado, que é a primeira vez que isso acontece lá, primeira vez que aconteceu desde 64. E em 2016 isso aconteceu de novo, né? No caso foi no Maine. O Trump ganhou um votinho ali também no 2º distrito do estado, e aí não dava nenhum voto, o Maine não dava nenhum voto para candidatos republicanos desde 98. Então, esse 2º distrito aqui, tanto no Nebraska quanto no 2º distrito do Maine, tipicamente votam com o perdedor do voto estadual. Então, é um voto para o adversário. Nessa questão aqui, conforme eu falei, voto a voto, uma corrida decidida por um nariz de vantagem, ao que tudo indica, isso pode fazer toda a diferença e isso explica todo o esforço que o Trump está fazendo para algo que pode eventualmente significar um único voto, um único delegado. Mas a essa altura do campeonato, meu amigo, o que vier tá valendo. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.